Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do TeoSim, Teologando com Simplicidade. Hoje nós iremos abordar a doutrina da perseverança dos santos, que é um ponto crucial dentro da doutrina da salvação. Sem a doutrina da perseverança dos santos, nós não temos garantia alguma de que, de fato, nós iremos permanecer até o fim com Cristo Jesus. E este ensinamento vai ser dividido em duas aulas, a qual nós vamos falar hoje sobre a possibilidade real da apostasia e na próxima aula, quando nós formos falarmos da soberania de Deus em preservar o crente durante a caminhada cristã neste presente século. Hoje nós iremos falar sobre a apostasia. Se você acompanhar comigo no slide, você vai ver a seguinte citação. Ao longo da história do cristianismo, cristãos genuínos têm se questionado se é possível um cristão, que uma vez fora salvo e provou das benesses da salvação, pode vir a abandonar a fé de forma consciente ou deliberada, caindo assim numa condenação eterna. Teólogos, pastores e professores têm estudado a Bíblia com afinco para dar suas respostas, a fim de consolar e advertir os cristãos na fé. Segundo a tradição pentecostal, é possível que um cristão regenerado possa vir abdicar da maravilhosa graça em Cristo Jesus para seguir a sua própria ruína espiritual. Não é de hoje que nós encontramos, dentro da tradição cristã, este tipo de questionamento. É possível ou não um cristão regenerado que provou do dom do Espírito, que provou das benesses da salvação, vir apostatar da fé em Cristo Jesus? Essa pergunta norteia toda a história do cristianismo e diversas vezes ela foi respondida de perspectiva bem diferente na história da igreja. Nos 3, 4 primeiros séculos da era cristã, ali com os pais da igreja, isto é, alguns discípulos diretamente dos apóstolos, outros discípulos dos apóstolos, e assim sucessivamente, que nós chamamos ali da patrística, muitos deles afirmaram até então que é possível sim o cristão regenerado vir apostatar, cair da graça que uma vez foi dada em Cristo Jesus e seguir o seu próprio caminho novamente que vivia outrora. Mas ali, por volta do século IV ao século V, houve uma discussão entre Agostinho e outro teólogo sobre essa questão da perseverança dos santos, e ali houve um novo desenrolar a respeito desta doutrina da salvação, que vai chegar hoje numa doutrina básica que muitos chamam de uma vez salvo, salvo para sempre, que é uma determinada corrente de pensamento. Mas, segundo a tradição arminiana, pentecostal, a tradição metodista wesleyana, ela acredita piamente nesse viés de que é possível, sim, um cristão genuíno que provou da graça de Deus vir abdicar da graça do Senhor e cair numa completa ruína espiritual. Não é de hoje que teólogos, professores, pastores lidam com essa questão, porque ela envolve questões de prática na vida cristã. Então, nós vamos tentar entender o que é apostasia, para depois nós falarmos sobre a perseverança dos santos em si, como Deus preserva o seu filho no meio dessa caminhada cristã. Então vamos começar tentando definir o que vem a ser a apostasia. Se você acompanhar comigo no slide, você vai encontrar que a definição de apostasia é apartar, separar, divorciar, afastar-se, remover, retroceder, manter-se de lado, ir embora, deixar alguém, abandonar, afastar-se de alguém, tornar-se infiel, fugir, parar de atormentar alguém, guardar-se da ausência, guardar-se de ou ausentar-se de. Então nós vamos ver aí que a apostasia é, portanto, a ideia de abandonar de forma consciente a fé que uma vez fora professada em Cristo Jesus para abraçar as coisas do presente século. Ela não ocorre de uma hora para outra, muito pelo contrário. A apostasia é algo gradativo, é algo que acontece de forma devagar, até que chega um momento que é o ápice ali onde a incredulidade e a total decisão da pessoa em romper com a fé em Cristo Jesus, negando tudo aquilo que ela professava outrora. Então, isso é, em suma, uma definição de apostasia. E diversas vezes você vai encontrar essa expressão como verbo ou como substantivo no Novo Testamento. E geralmente se refere a isto, a se apartar ou, em outras expressões, separar, afastar-se de algo ou de alguém. E você vai ver isso percorrendo todo o Novo Testamento. Se você continuar acompanhando, você vai ver que isso é muito comum na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus foi escrita num contexto de
uma certa perseguição à igreja, mas também de uma certa negligência por parte de alguns cristãos que queriam abdicar da fé em Cristo Jesus para voltar às velhas práticas do judaísmo, e outros que estavam propensos a voltar às vidas pecaminosas que outrora eles viviam. Então, esse tipo de afastamento, que literalmente no grego significa apartar-se ou apostasia, chamou a atenção do escritor aos Hebreus, e ele escreve esta epístola justamente para demonstrar que Cristo é superior a todas as coisas, e porque ele é superior a todas as coisas, nós devemos não retroceder como é o costume de alguns, mas muito pelo contrário, nós venhamos permanecer firmes em Cristo Jesus, sabendo que ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, e que todo aquele que profanar o sangue de Cristo Jesus, o próprio Deus lhe trará um juízo bem maior do que trazia no Antigo Testamento, quando o povo assim apostatava da fé israelita. Então, toda essa escritura da Epístola aos Hebreus tem a finalidade de mostrar a superioridade de Cristo e mostrar a responsabilidade do homem em permanecer fiel à graça que recebeu através da pessoa de Cristo Jesus. Então ela é uma carta de ânimo para aqueles que estão pensando em desanimar ou se afastar da fé. É uma carta também de advertência para aqueles que estão querendo literalmente abdicar de Cristo Jesus e de tudo que ele realizou. Então, a tonalidade da carta aos Hebreus tem esse ponto, tem esse aspecto que vale ser ressaltado continuamente. Então você pode acompanhar no slide, a Epístola aos Hebreus foi escrita no contexto onde muitos estavam pensando em abandonar a fé cristã, a fim de voltar ao judaísmo e às outras antigas práticas pagãs. Em segundo lugar, você vai ver que também ele estabelece condições para que não venhamos a endurecer o coração como a nação israelita fez no deserto. Observe só, esse trecho de Hebreus, que se estende do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 16, você vai encontrar ali a história da nação israelita, citada em Números, capítulo de número 14, onde aquele povo, ali, logo após ouvir o testemunho dos 12 espias, principalmente de 10 que disseram que não seria possível conquistar a terra prometida, esse povo começa a sentar, a chorar, a lamentar, porque eles diziam que Deus havia tirado eles do Egito para matá-los no deserto, diante da entrada de Canaã. Então você vai ver que ali eles põem em dúvida o caráter bondoso, longânimo de Deus para com eles, de que Deus de fato era uma pessoa sádica e não uma pessoa amorosa. Essa era a perspectiva a partir da reclamação do próprio povo ali em Números 14. E diante dessa reclamação, diante da incredulidade daquele povo, o texto sagrado vai dizer que Deus derramou a sua ira de tal forma que toda aquela geração ela morreu ali no deserto, ela pereceu no deserto. E somente aqueles que confiaram de fato no Senhor herdariam ao cumprimento da promessa, como Josué e Caleb, e assim todos aqueles que tinham 20 anos para baixo. Então você vai ver que esse relato histórico desse povo israelita vai ser citado em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 para tirar lições espirituais para a nossa caminhada de fé. E aí o texto sagrado vai dizer assim, ou eu estou interpretando aqui, parafraseando, vai dizer praticamente da seguinte forma: olha, uma vez que há um exemplo de que Deus condenou o povo ali na caminhada no deserto para Canaã por causa da sua incredulidade, porque eles resistiram à ação do Espírito de Deus, não sejam vós assim desta mesma forma. Não resistam, não endureçam o coração de vocês, como aquele povo endureceu o coração lá no deserto. E aí, a partir do versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, que você pode acompanhar na sua Bíblia, vai dizer que não haja, queridos irmãos, nenhum de vós um coração perverso de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Esta expressão apartar, literalmente significa apostatar, abandonar. Que não haja em vós um coração tão perverso ao ponto de se abandonar a fé ou a ponto de abandonar o próprio Senhor. Porque essas pessoas que se apartam do Senhor, elas sofrem a ira de Deus. Então ele vai descrever que o ápice daquela apostasia toda era a incredulidade. E o versículo 19 do capítulo 3 de Hebreus vai dizer assim: portanto, não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a partir do capítulo 4 de Hebreus, vai surgir lições para a vida prática da igreja do primeiro século e para a igreja da presente era também. Você vai ver que, e pode perceber isso no slide, o endurecimento do coração é um pequeno, entre aspas, grande passo para a apostasia. Isso ocorre quando nós rejeitamos a palavra de Deus em nossas vidas.
Então você vai ver aí que há um endurecimento do coração e no capítulo 4 ele vai conseguir tirar as lições práticas para a vida da igreja cristã no primeiro século. E ali você vai ver, a partir do capítulo 4, que o evangelho também foi anunciado a eles, mas não foi aproveitado porque não foi acompanhado de fé. Então essa falta de fé é descrita pelo escritor aos Hebreus como incredulidade. É interessante pensar como é que o evangelho foi anunciado àquele povo, se Cristo só vem depois. E a gente tem essa mania de perguntar, muitas vezes, como é que esse povo, como é que o escritor vê isso? Em 1 Coríntios, capítulo 1, de número 10, você vai encontrar, no primeiro parágrafo, o apóstolo Paulo descrevendo que tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento nada mais era do que tipos ou sombras. Você vai encontrar isso também em Hebreus, capítulo de número 10, onde vai descrever que tudo aquilo que foi escrito era a sombra das coisas que haveriam de vir. A diferença entre nós e eles, lá na Antiga Aliança, é de que eles estavam olhando para o cumprimento da promessa que seria Cristo Jesus, a semente da mulher. E nós olhamos para trás como isto já cumprido na história da humanidade. Então, o evangelho eles foram mostrados, foram anunciados, ou seja, foi evidenciado através dos sacrifícios, através da provisão que Deus havia dado no deserto, como o maná, a água da rocha, a nuvem que acompanhava eles durante o dia, a coluna que acompanhava durante a noite de fogo. Então, você vai ver que tudo aquilo ali, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, são exemplos para vocês. E vocês viram que diante dessas grandes manifestações de Deus, aquele povo, diante daquela manifestação, olhava meio que distante, desconfiando de tudo aquilo que Deus estava realizando para eles, com um olhar de incredulidade, negando assim o caráter bondoso de Deus. Então isso vai servir de exemplo para os cristãos do primeiro século. Então o escritor aos Hebreus vai dizer, basicamente, observa só como isso aconteceu com eles. Isso também pode acontecer com vocês durante essa peregrinação nesta terra. Vocês também podem ter o coração perverso, cheio de incredulidade, ao ponto de se apartar de Deus vivo. E esta era a situação que muitos deles estavam se encontrando, ao ponto de querer se afastar do Senhor. Aí o escritor aos Hebreus vai trazer essa história para dizer, olha o que aconteceu com eles. Também pode acontecer com você. Você pode sofrer a ira de Deus. Então você vai ver que esses dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, vão trazer várias lições para a vida prática daqueles cristãos do primeiro século e para nós também. Você vai ver agora no capítulo 6, versículo 4 ao 6 de Hebreus, como descrito aí no slide, algo interessante. A advertência é justamente para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Observa só que todas essas expressões elas estão ligadas às pessoas que de fato foram salvas por Cristo Jesus. Não há nada de hipotético aqui, não é aquelas pessoas como alguns alegam dizer, porque elas ouviram a palavra e simplesmente não quiseram Cristo. Não, ele está falando de pessoas que ouviram de fato a palavra de Deus, que se tornaram participantes do Espírito, que foram iluminadas de fato. E quando você vai ver esse vocábulo no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, você vai ver que uma pessoa iluminada no Evangelho é uma pessoa que teve a sua mente esclarecida pelo conhecimento do Evangelho, que veio a ter um conhecimento de Cristo Jesus, onde ele veio, confessou seus pecados e creu nele para a salvação. Esta pessoa se torna participante do Espírito de Deus, ela é batizada no corpo de Cristo pelo próprio Espírito de Deus, e ali ela se torna participante de todas as benesses da salvação. Essa pessoa que provou da boa palavra de Deus é de quem o escritor dos Hebreus está falando. Ele está falando de pessoas que realmente provaram dessa manifestação graciosa da salvação. É impossível para estas pessoas serem renovadas para o arrependimento. Ou seja, para estas pessoas que provaram de toda essa manifestação da graça e depois logo em seguida vinha a negar, para ela não há mais chance de arrependimento nenhum, porque ela continuamente, de forma deliberada, deseja se revoltar contra aquilo que Deus manifestou mediante Cristo Jesus e o próprio Cristo Jesus. A partir do capítulo 10, versículos 23 ao 31, você vai encontrar isso. Além do mais, ele também é para aquelas que vivem deliberadamente no pecado, depois de terem recebido o conhecimento de Cristo. As pessoas que permanecessem dessa forma estão calçando ou calcando o Filho de Deus, e para eles apenas resta juízo. Observa só
que o texto sagrado de Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 10 de Hebreus, vai descrever o tempo todo o perigo da apostasia. Olha, amados irmãos, isto aconteceu com determinadas pessoas. Tomem cuidado para que não aconteça com vocês também. Porque esta pessoa que nega o sacrifício de Cristo Jesus deliberadamente ou que permanece no pecado, mesmo depois de ter conhecido a Cristo Jesus, para ela não resta mais nada a não ser uma expectativa horrível de juízo da parte de Deus. É por isso que ele vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Ou, no fim do versículo, dizer, a partir do capítulo 10, dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Observa que todo esse pano histórico, contextual de Hebreus faz várias referências ao Antigo Testamento. Quando a pessoa no Antigo Testamento ela praticava este ato de apostasia, a ela vinha o juízo de Deus. Então, no Novo Testamento, também é descrito que aquele que apostata da fé em Cristo Jesus, também sobre ele repousará uma ira divina. É neste momento que é demonstrado que Deus é um fogo consumidor. É nesse momento que nós vemos, meus amados irmãos, que há um Deus gracioso que perdoa, que purifica o pecador, mas se esse pecador que uma vez limpo, purificado, persiste em vir permanecer nos seus próprios pecados, que vem negar o próprio sacrifício de Cristo Jesus, que nega tudo aquilo que Deus fez por ele, a ele também irá se manifestar a própria ira do Deus vivo. Então nós vemos aqui que Deus é amoroso, mas que Deus também é juiz. Esses dois atributos, eles não estão em conflitos, colidindo um contra o outro. Na verdade, esses dois atributos, eles estão unidos em Cristo Jesus e em Deus Pai, de tal forma que é semelhante a uma orquestra, que apesar de vários instrumentos, consegue tocar apenas um som. Assim são os atributos de Deus. Eles não entrarão em conflito, muito pelo contrário, como uma orquestra, eles tocarão de forma que possamos ouvir um som perfeito, claro, inteligível da parte do Senhor. Philip Hughes diz: admoestações, tais como o nosso autor daqui, de Hebreus, serve para enfatizar a seriedade do chamado e estão completamente alinhados com o relacionamento da aliança de Deus com o seu povo nos tempos antigos. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 30. Você vai encontrar que Deus estabelece condições para aqueles que seguem ou que deixam de seguir ao Senhor fielmente. Para aqueles que seguem ao Senhor fielmente, ali há bênçãos, mas para aqueles que não seguem ou que apostatam da fé, há apenas uma expectativa de juízo enorme, continuamente sobre ele. E aí, Hughes continua: Deus não está em dívida com qualquer pessoa ou nação. A obediência aos termos do pacto traz bênçãos. A infidelidade e a apostasia leva ao julgamento. A expressão pacto usada aqui por ele significa literalmente aliança. Então, se há uma obediência a esta aliança, observa só, ele não está dizendo que a salvação é por obediência. Não é isso. A salvação, todos nós já sabemos que é por meio da fé em Cristo Jesus. Mas é necessário que aquele que crê em Cristo Jesus obedeça à fé, obedeça aos mandamentos de Deus. E essa é a manifestação de uma vida santa diante do Senhor, ou de uma vida justa diante do próprio Deus. Então, uma vez que você está em obediência a esses mandamentos, você herda bênçãos, promessas da parte de Deus. Mas uma vez que você quebra esses mandamentos, você está debaixo do juízo do Senhor, como é descrito pelo próprio Hughes e demonstrado todo o Antigo Testamento.